Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante todo esse trimestre, esses 3 primeiros meses do ano de 2024, nós estaremos juntos, meditando, refletindo, nos aprofundando no livro de Salmos. Livro esse que tem sido uma bênção para cada um de nós. Nós já estamos na 7ª semana. E já fizemos uma grande jornada, já tivemos muitas experiências com o nosso Deus. Mas ainda tem muito mais para cada um de nós. Antes de entrarmos no estudo de hoje, o estudo de terça-feira, eu quero convidar você a fechar seus olhos, para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida vamos dizer assim, nos deleitarmos com a palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estar aqui, junto a Ti, meditando na Tua palavra, Te conhecendo de maneira mais aprofundada por meio do livro de Salmos. Nessa ocasião, nós queremos pedir e clamar a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele seja o nosso professor, perdoa os nossos pecados. Fica conosco, dai-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos meditar agora no estudo que tem por tema Se tu, Senhor, observares iniquidades. Eu confesso que quando eu li esse tema eu fiquei um pouco confuso, sem saber e sem entender o que era que estava querendo dizer. Mas aí, quando eu meditei no Salmo de hoje, que é o Salmo 130, ao qual eu quero meditar junto com você, aí eu pude entender do que se trata esse tema. Vamos meditar junto? Eu vou fazendo algumas pausas aqui para fazer algumas reflexões. Vamos lá, versículo 1 do Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Aqui nós já temos a ideia de onde a forma com que o salmista está se sentindo. Ele se sente nas profundezas. Normalmente quando tem essa conotação é quando a pessoa está em pecado, está em situação que não agrada a Deus. E aí continua, versículo 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Aqui mostra, vamos dizer assim, o quanto ele estava precisando de Deus. O quão urgente era essa oração. O quão suplicante, né? E aí no versículo 3 diz o seguinte. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O que ele está dizendo é o seguinte, olha Deus, se o Senhor olhar para a minha realidade de pecado, se o Senhor olhar para qualquer pessoa dessa forma, ninguém vai se achar perante ti de maneira aceitável. Por quê? Porque estamos com pecado. Ou seja, enquanto estivermos nesse mundo, nós estaremos envolvidos pela iniquidade. Iniquidade é pecado. E aí ele apela ao Senhor dizendo, olha, não olha para isso. Não olha para isso, porque se o Senhor focar nesse ponto, ninguém vai subsistir diante de ti. Versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Em outras palavras, para que te respeitem, para que te deem valor, para que as pessoas busquem o Senhor. Porque a solução para os nossos problemas se encontra no Senhor, pois o perdão está em ti. Versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Aqui ele está clamando a Deus para que Deus honre a sua aliança, dizendo, olha, o Senhor prometeu que iria nos purificar. O Senhor prometeu que iria nos perdoar, que iria nos sarar, que iria nos restaurar. A minha esperança está no Senhor. Eu aguardo no Senhor, no cumprimento da tua palavra. Muito bonito. Versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guarda pelo romper da manhã. Ele repete 2 vezes. A gente sabe que no contexto da noite, das trevas, né? Era um momento em que despertava em várias culturas um medo, o receio, o perigo. E aí havia, de certo modo, um anseio pelo nascer do sol, pelo dia. Em outro salmo, até fala, olha, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a ideia do amanhecer,
A ideia do nascer do sol era algo muito desejado pelas pessoas, pois além de deixar para trás as coisas ruins, as experiências tristes vividas, traria também a ideia de uma esperança de um novo dia, de um novo amanhecer, de uma página em branco. E aqui ele dá ênfase nisso, dizendo: olha, eu espero no Senhor mais do que os guardas esperam pelo nascer do sol. Né? O versículo 7 diz assim: espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Aqui ele abrange a sua realidade para a realidade do seu povo, dizendo: olha, não somente eu me encontro nessa situação, mas todo o povo de Israel. E ele apela dizendo: olha, assim como eu estou buscando o Senhor, que vocês também façam o mesmo, pois é nele que reside a nossa, vamos dizer assim, a nossa solução. A misericórdia encontra-se em Deus. Busquem ao Senhor, pois só nele a gente vai encontrar redenção, vai encontrar de fato vida. Versículo 8. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui está, finalizando, o Salmo 130, a bendita esperança de todos nós. Só o Senhor pode nos purificar de toda iniquidade. Eu separei alguns pontos aqui do nosso estudo guiado também para a nossa reflexão. O primeiro ponto foi o seguinte: a grande aflição do salmista estava relacionada aos seus próprios pecados e aos pecados de seu povo. Eu não sei se você já esteve nessa situação de refletir em alguns pontos que tanto você como eu precisamos melhorar e você se sentiu de certa maneira aflito, de tipo, meu Deus, eu ainda pratico isso, eu ainda faço isso. Quando é que eu vou melhorar esse aspecto? Quando é que eu vou mudar essa situação? Ou seja, o salmista do Salmo 130 reflete essa aflição pela situação atual e pelo desejo de mudança. O próximo ponto, o salmista apelou a Deus pelo perdão, que erradicaria o registro de seu pecado. A Bíblia menciona a ideia de que existe um livro, o livro dos atos, das ações, onde é registrado todo aquilo que a gente faz errado. Davi, para que esse registro? Para que fique tomado nota, para que ninguém levante ou aponte o dedo para Deus, dizendo que Deus está fazendo um juízo sem provas, né? Que ele está sendo mal ou algo desse tipo. Então está sendo registrado para ficar, vamos dizer ali, um histórico de tudo aquilo que nós fizemos. Para no final, se por infelicidade do pecado a gente for condenado, não reste dúvidas de que a gente plantou para colher essa situação lamentável. A adoração genuína fundamenta-se na admiração do caráter amoroso de Deus, não no medo da punição. Nós devemos buscar a Deus por conta do seu amor, por conta da sua misericórdia, por conta, vamos dizer assim, no desejo que Ele tem de nos salvar. Não buscar a Deus com medo, vamos dizer assim, da punição. Às vezes, no passado, a gente, quando era criança, era levado a pensar o seguinte: não devemos fazer coisas erradas porque Deus castiga. Com certeza você já deve ter ouvido isso na sua infância. Menino, tu não faz isso porque Deus castiga. Se tu continuar isso, tu vai para o inferno. E aí a gente meio que adora a Deus, busca a Deus, não com interesse em Deus, mas com medo de ser punido, com medo do castigo, da situação ruim do outro lado. E essa é uma maneira equivocada, uma maneira que, vamos dizer assim, não agrada a Deus. Não é o meio correto para se buscar a Deus. Um outro ponto, os filhos de Deus são chamados a esperar no Senhor. Assim, esperar no Senhor não é entregar-se passivamente às circunstâncias miseráveis, mas um esticar-se esperançoso ou aguardar ansiosamente a intervenção do Senhor. A esperança do salmista não estava fundamentada em seu otimismo, mas na palavra de Deus.
A gente precisa se munir, por isso que a gente precisa cada vez mais estudar esse livro tão especial, a Bíblia Sagrada, porque é por meio dessas palavras que foram preservadas para cada um de nós que a gente, vamos dizer assim, se prepara, né? Se imune com a bendita esperança, com a palavra de Deus, com aquilo que Ele deixou como proteção para mim e para você. O salmista, ele tinha esperança, não no otimismo sem base, de tipo, amanhã vai ser um novo dia, vai dar tudo certo. Não. Ele tinha a palavra de Deus como salvaguarda, dizendo, o Senhor prometeu, e Ele é justo em cumprir. Ele não é homem para mentir. E por último, o bem-estar do indivíduo é inseparável do bem-estar de todo o povo. O salmista ele começa clamando por sua situação pessoal. E depois ele traz à tona a situação do seu povo, da sua comunidade. Muitas vezes a gente é levado a ver somente o nosso lado, a não orar pela situação das outras pessoas. Isso me faz lembrar do contexto de Daniel, quando completa ali os 70 anos de cativeiro, e ele ora ao Senhor e ele usa as seguintes palavras: Senhor, nós pecamos. Nós fizemos o que era errado perante ti. E nós estamos vivendo e pagando esse preço porque nós falhamos na aliança. Ou seja, ele não dá a ideia de que o povo falhou, nem de que ele falhou, mas ele se coloca imerso na comunidade. Isso é muito importante. Nós precisamos atenar para esse tipo de visão, de fazermos parte de um povo, porque afinal de contas, Cristo, quando voltar, ele não vem buscar somente a mim ou somente a você, ele vem buscar o povo dele, e por isso nós devemos andar de forma unida, né, em uma única direção, tá certo? Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, foi maravilhoso o estudo de hoje. Papai do céu possa mais uma vez derramar sua misericórdia para cada um de nós e que Ele nos proteja de todo o mal. Bom, fica com Deus. Eu te convido a voltar amanhã para darmos prosseguimento a esse nosso estudo, que tem sido uma bênção para cada um de nós. Deus te abençoe. Até a próxima aí. Tchau, tchau.